Pronto, estamos ao vivo. Meus queridos amigos, uma boa noite a vocês que vão nos acompanhar nas nossas reflexões de hoje. Deixa eu ver certinho se o nosso áudio está certo aqui no Facebook. Vamos ver se está tudo certinho. Ok, tudo certinho. Dri, uma boa noite. Muito obrigado por vir conosco. Boa noite, Matheus. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Como é que você está, Dri? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seguindo aí os trabalhos de maneira virtual. É isso aí, né? A situação nos coloca, neste momento, a fazer dessa forma, né, Dri? É verdade. Mas é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade de aprendizado, exato. E tantas coisas que nós aprendemos, né? Tantas coisas que nós aprendemos, né? Levar o conhecimento de uma forma diferente, aprendemos coisas novas, atingimos mais pessoas, que é a finalidade do Evangelho do Cristo, né, Dri? Atingir mais pessoas. Isso mesmo. Dri, eu vou fazer então uma prece inicial, mas não sem antes, né, apresentar você de maneira formal, mas eu preferia que você fizesse isso. Então, por favor, se apresente para os nossos amigos, para os nossos companheiros. Tá ótimo. Boa noite a vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu sou a Adriana, trabalho na Casa dos Espíritas, na parte de evangelização infantil, atendimento fraterno, no passe, e também faço parte de alguns estudos da casa, e estou na doutrina já há bastante tempo, mas em Rio Claro há 10 anos de volta. E nesses últimos 10 anos eu tenho estudado bastante, mais do que antes, e tem sido uma oportunidade muito legal para mim de poder aprender e me aprofundar. Isso é sempre bom. É isso aí. Meus queridos amigos, né, essa é a Adriana. Alguns já conhecem, outros não, mas pessoalmente eu gostaria aqui de dar o meu sincero carinho para ela, porque há 11 anos atrás eu falei isso para ela hoje, né? Eu estava chegando para ser acolhido na Casa dos Espíritas, uma casa que eu amo profundamente, foi a primeira casa que eu cheguei e foi ela quem me recebeu, né? Ela me recebeu na condição de trabalhadora, ela quem me consolou, quem deu os primeiros passos para mim, quem me acompanhou ao longo desses 11 anos, e hoje, para mim, sinceramente, é um carinho, é uma felicidade, é uma alegria imensa, porque aquela que me recebeu na Casa dos Espíritas, hoje eu tenho a oportunidade de estar ao lado dela, né, depois de muitos anos estar ao lado dela, para de alguma forma, né, da forma simples, mas que nasce do fundo do nosso coração, tentar levar um pouco dessa doutrina consoladora, que mudou particularmente as nossas encarnações, né, que mudou o nosso coração, que mudou o nosso pensamento, né, com o objetivo de levar um pouco de consolo também àqueles que vêm nos assistir. Mas é claro, não sem antes fazer a nossa oração, né? Então vou convidar todos a fazer uma oração comigo, porque sempre que nós oramos, nós convidamos o nosso Mestre querido a estar cada vez mais perto de nós. Senhor Jesus, irmão de todas as horas, tu, Senhor, que nos recebeu desde o princípio e conhece o coração de cada um de nós, o bom pastor que conhece o coração de cada uma de suas ovelhas. Neste momento, Senhor Jesus, nós rogamos, primeiramente, pela tua piedade, para que o Senhor perdoe as nossas imperfeições, os nossos defeitos, mas rogamos pelo teu amor, para que nos ampare nestes minutos de reflexão, onde o nosso coração busca o teu coração e onde o nosso pensamento busca se unir ao teu pensamento. Senhor Jesus, que na medida das nossas possibilidades, eu e a minha querida e amada Adri, possamos ser um portal da sua luz e das suas palavras, que o seu evangelho possa brilhar para nós como um farol, para iluminar cada vez mais os nossos caminhos. Que a sua mão misericordiosa se estenda sobre todos os corações amigos que te receberam, Mestre, e que a sua luz divina possa iluminar os nossos pensamentos nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças Dri, a Deus. minha querida, é com você.
Bom, esse convite do Mateus, como eu disse, é uma alegria. E pensando no que nós poderíamos conversar, bater um papo aqui, eu acabei pensando, falei com ele e nós escolhemos a mensagem em nossas mãos de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, psicografia do Chico Xavier, que traz muitas reflexões importantes. E como em todos os livros, né, todas as mensagens, Emmanuel sempre traz um versículo do Evangelho. E ele começa essa mensagem com o versículo 10 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E logo em seguida ele começa a mensagem com a frase: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Então, quando lendo esse versículo, né, de Mateus, que faz parte da oração do Pai Nosso, e lendo essa primeira frase do Emmanuel sobre as leis da divina sabedoria que não se enganam, eu comecei a refletir a respeito, né? Muitas vezes, embora a gente peça na oração que seja feita a vontade de Deus, mesmo que de maneira inconsciente, a gente às vezes quer que seja feita a nossa vontade. Né? E a gente acha que é a nossa vontade que tem que prevalecer. Ou então a gente acha que o que a gente está vivendo não está correto, não é justo. E aí Emmanuel nos dá esse alerta. E se a sabedoria divina não se engana, tampouco as leis de Deus, então o que nós precisamos pensar, o que nós precisamos aprender, sobre o que precisamos refletir a respeito do que nós estamos vivendo, das situações né, que nós passamos, por que nós vivemos certas experiências. Então, isso é bem interessante. Sim, E, olha, Adri, eu me deti, né, particularmente, né, no versículo, e que me chama bastante atenção é o título, né, em nossas mãos. Mas o versículo é um versículo simples, mas direto, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra, né? E o título da mensagem é em nossas mãos, onde ele fala: convence de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, né? Então aqui, como você falou, a gente vê, né, que infelizmente nós sabemos que as leis de Deus, elas não se enganam, né? Elas não se enganam, elas estão de maneira perfeitamente alinhadas, né? Porque muitas vezes nós tentamos fazer como a moeda aqui na Terra, né? Então eu te dou uma quantidade de dinheiro e você me dá determinado bem. Mas com Deus não existe essa barganha, né? Nós não conseguimos barganhar com Deus, até porque isso não é possível, né? Mas para que nós precisamos fazer o quê? Nos inteirar da vontade de Deus, né? E aqui eu gostaria de ir lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? As leis morais. Então, primeiro, Allan Kardec faz uma breve explicação, numa reflexão de perguntas e respostas, falando das leis naturais, né? É o primeiro capítulo. E, de maneira muito simples, ele começa a intitular em números, né? Da 1 a 10. Ele começa como primeira lei a prece, né? Ou seja, a primeira lei divina é a prece. E na prece nós vamos ver nesse capítulo, né, das leis morais da prece, que a prece, além da gente ter essa comunicação com o Pai, ela é o desenvolvimento, vamos dizer assim, da comunicação social do espírito, né? Porque a nossa comunicação aqui encarnados é o nosso verbo. Através da palavra nós nos comunicamos, nós recebemos e nos comunicamos. E o verbo na própria espiritualidade é a prece, né? A comunicação. Nós precisamos, então, aprender a estabelecer essa comunicação com o Pai, né, no sentido de prece. E quando eu digo prece, eu digo abrangendo a prece como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que além de ser aquele templo sagrado, como diz Jesus, onde Deus nos responde em silêncio, lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, que Deus te responderá em secreto. Além disso, os Espíritos nos falam que a prece também é o cumprimento diário dos nossos deveres. Ou seja, quando nós cumprimos conscienciosamente os nossos deveres, então nós começamos a estabelecer uma conexão com a espiritualidade.
estabelecer uma conexão com Deus, cumprir os nossos deveres honestamente, porque somente a verdade irá nos libertar, né? E por que eu estou falando isso? Porque Exato. a única maneira de nós nos convencermos de que Deus não erra é aprender a se comunicar com Ele, né? Então, quando nós começamos essa base de comunicação com Deus, quando nós começamos esse intercâmbio espiritual de honestidade, de verdade, nós passamos, então, de certa forma, a retirar as cortinas do erro, né? A retirar aquelas escamas que estão nos nossos olhos, que é o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, o nosso próprio orgulho. O orgulho nada mais é do que os nossos pensamentos ilusórios que nos colocam numa posição onde nós não estamos. E quando passamos a viver uma vida de preces, eu não digo uma vida de preces inteiramente uma vida de oração, não. No sentido de cumprir os nossos deveres amorosamente, né? Fazer os nossos atos de recolhimento, né? Fazer as preces orando para o próximo. Então, nós começamos a retirar essas cortinas e começamos nessa comunicação. E nessa comunicação, aí, nós começamos gradativamente, de encarnação a encarnação, a nos convencer de que, de fato, as leis divinas não erram. E continua, então, Emmanuel dizendo, situando-se na Terra, por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Nesse parágrafo grandioso, Dri, o que nós podemos colocar? Eu acho que até uma resposta de Emmanuel a esse questionamento que nós poderíamos nos fazer a respeito do porquê que nós vivemos certas situações e o que nós precisamos aprender, né, quando ele fala das leis divinas. E é justamente isso, é o propósito, né, da nossa vida, é nós nos melhorarmos. Esse burilamento que ele fala é o trabalho, é o esforço de se melhorar. E através de que maneira? Usando os nossos dons, usando os nossos conhecimentos como meios de executarmos as tarefas, os compromissos que nós assumimos, porque todos nós temos uma missão. Então, eu acho que dentro de cada missão, de cada tarefa que nós, né, escolhemos executar antes de encarnarmos aqui, nós temos essa oportunidade. Então, essa finalidade de nós estarmos aqui por um tempo determinado em cada encarnação. Sim. Justamente para trabalhar o nosso progresso. Trabalhar o nosso progresso, nos conhecer essas faculdades que Deus nos concedeu, né, Dri? Exato. Patrícia, boa noite, querida, um abraço, muito obrigado, né? Minha princesa, como sempre, aqui com a gente, boa noite, meu amor. Leila, que saudade dos seus boa noites, dos seus bons dias, um abraço, querida. Sérgio, se você estiver trabalhando ou estiver aí com a Cacauzinha, um abraço, um beijo no seu coração. E voltando às nossas reflexões, nesse segundo parágrafo, Dri, né, Emmanuel ele deixa bem claro, né, que nós trazemos conosco as faculdades que Deus nos concedeu, né, para que nós possamos seguir as diretrizes nesse burilamento interior. Mas aqui nós podemos perguntar quais são essas faculdades que Deus nos concedeu, né? E aqui eu vou voltar na primeira frase, né, que ele fala, convence de que as leis de Deus não erram. Eu volto nessa primeira fase porque quando nós começamos, então, nessa caminhada de ascensão do progresso, né, para se comunicar com Deus através da prece, então nós começamos a conhecer as nossas faculdades. E aqui, a beleza do Espiritismo, né? Eu vou voltar lá no livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, né? Lá 2.800 anos antes de Cristo. Porque no livro de Gênesis vai estar escrito assim, e disse Deus haja luz. Simbolicamente, a luz se fez. Não a luz material, mas toda a criação, né? Porque a própria luz de Deus é a sua criação, né? Se nós olharmos para o universo e observarmos a harmonia do universo, essa é a harmonia que Deus quer para nós. Só que lá está escrito no versículo 3, e disse Deus haja luz. E aí está uma das faculdades de Deus. Só que mais para frente a gente vai ver que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é claro, não materialmente, mas espiritualmente. Espiritualmente nós somos a sua imagem e semelhança. Essa parte, e disse Deus haja luz, ali nós vemos a vontade de Deus atuando. Porque o que acontece? Quando nós temos vontade, então nós damos o primeiro passo, que é o que o título fala, em nossas mãos.
Nós tomamos das nossas mãos e começamos a materializar a nossa realidade através da vontade. Então, através da vontade de Deus surgiu a luz, no caso, a sua criação perfeita. E através da nossa vontade, que é uma das nossas faculdades, como diz Emmanuel, a faculdade que Deus nos concedeu, através da sua vontade, fez-se a criação, através da nossa vontade, nós fazemos o quê? A nossa própria criação. Só que, aprofundando um pouco mais na vontade, eu vou lá no livro Pensamento e Vida. Porque a vontade, nos diz Emmanuel, é um grande gabinete. A vontade é um grande gabinete, e dentro da vontade nós temos as faculdades do espírito, onde precisamos aprender a governar para materializar a luz ou as trevas na nossa vida. Então, lá no capítulo 2, olha o que diz Emmanuel. Comparemos a mente humana, o espelho da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções. Ou seja, então nós temos a mente humana, nós poderíamos falar ali, nós temos o princípio da inteligência, que é o espírito, né? E dentro dessa mente, desse espírito, né, nós temos várias seções. Ele começa, ali possuímos o departamento do desejo, né? O primeiro departamento, desejo, em que operamos os propósitos e aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Primeiro departamento, desejo, onde nós começamos então a sonhar, né? O desejar. Desejar um trabalho, desejar alguém, desejar uma casa, ou desejar o conhecimento, né? Então, a partir do desejo, nós damos o primeiro passo para materializar a nossa vontade. E voltamos lá em Gênesis, disse Deus, haja luz. Através da sua vontade, a sua criação foi materializada. E dentro da nossa vontade nós temos o desejo, onde nós acalentamos esse estímulo que desejamos. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então nós temos ali o desejo e a inteligência. A inteligência, de fato, é a nossa razão, né, Dri? Para nos guiar, Exato. nos governar, né? Na inteligência, no dicionário, nós vamos ver o quê? Que a palavra inteligência significa o quê? Entendimento profundo, compreensão profunda, né? Então nós idealizamos algo através do desejo. A inteligência, ela deve ser responsável por nos guiar, né? E voltamos novamente lá em Gênesis, uma das faculdades de Deus, o desejo. Segunda faculdade de Deus, inteligência suprema, como nos diz o Livro dos Espíritos. Ou seja, ele tem perfeita compreensão daquilo que ele criou. E não nos enganemos, Deus entende tudo, tem perfeito entendimento de tudo que se passa. Portanto, duas faculdades nós temos aqui, a faculdade da vontade, que são os pés do espírito, né? E a faculdade da inteligência, que é o norte, a razão do espírito, né? Que vai direcioná-lo. Continue, Emmanuel. Nós temos também o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Ou seja, através da imaginação, é como se nós nos víssemos já no futuro, né? A imaginação que plasma, então, o nosso ideal, né? Imaginamos-nos com alguém, imaginamos-nos numa casa, imaginamos-nos no emprego ideal, mas também podemos nos imaginar em um estado mais profundo de simplicidade, em um estado mais profundo de humildade. Através da imaginação, nós podemos imaginar o Cristo ali, humilde, ajoelhado, orando, em momentos que poderia ser também a nossa postura. E ele finaliza. Temos também o último departamento, que é o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Ou seja, o desejo, a inteligência, o ideal e a memória, que arquiva tudo que vem lá atrás. A memória que arquiva todas as nossas atitudes. Mas então, ele vai finalizar dizendo, acima, porém, de todos eles surge o gabinete da vontade, né? Que a vontade, ela guia o desejo, a inteligência, o ideal e a imaginação. E ele diz, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade, ela deve ser esclarecida, deve ser vigilante. É o orar e vigiar para não cair em tentação. Sem Governando dúvida. os setores, né, de toda a ação mental. E volto no segundo parágrafo, onde Emmanuel diz, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Né? Então, através dessas pequenas enumerações, esses pequenos tópicos, nós vemos aqui que o instrumento de trabalho, que muitas vezes nós pensamos, pode ser, às vezes nós desejamos ou esperamos dinheiro para ajudar o próximo, esperamos determinada ferramenta para auxiliar alguém, esperamos determinada situação para nos ajudar, quando as faculdades que Deus nos concedeu, ela não é externa, né, Dri? Ela é algo Exato. inteiramente interna. Esses instrumentos
nós vamos adquirindo, através das várias encarnações, das diversas oportunidades de aprendizado que nós temos, nós vamos adquirindo esses instrumentos, como você Exato. disse, né, do desejo, da vontade, da memória, todos esses conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo das encarnações, eles ficam armazenados. Muitas vezes nós não temos acesso a toda essa bagagem, Sim. porque nós precisamos desenvolver novos instrumentos, novas capacidades, novas aquisições em cada encarnação, então, mas eles permanecem conosco, isso nós não perdemos, em algum momento se manifestam, às vezes, por meio de intuição, por meio de alguma situação que nos facilite usar. Algumas vezes nós não temos acesso porque nós precisamos desenvolver outras aptidões. Sim. Mas eles fazem parte, todos esses conhecimentos, essas aquisições, fazem parte das oportunidades que nós vamos ter de executar por meio da nossa vontade, como você bem colocou, o trabalho que nós viemos, os compromissos que nós assumimos, as tarefas que nós precisamos realizar. Né? Exato. Segue pra gente, Dri. E daí depois ele coloca, né, encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Então, isso me lembra até um post que eu vi essa semana, do Kardec, alguém dizendo assim, eu não pedi para nascer, pediu sim. Quantas vezes a gente não pergunta, né? Eu vi isso tudo. A gente não ouviu, ou até mesmo em algum momento, a gente, no calor das coisas, a gente, antes de estudar a doutrina, a gente falou, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para nascer nesse país, por que eu vivo essa situação? E aí, quando a gente vê Emmanuel nos dizendo isso, quando nós vamos estudando a doutrina, nós vamos nos aprofundando e aprendendo a respeito, né, do porquê de nós estarmos aqui, qual a finalidade com que Deus nos criou, que é para nos tornarmos espíritos puros, nos criou para sermos felizes, né, nós aprendemos que não só nós pedimos, mas muitas vezes nós imploramos pelas oportunidades que nós estamos vivendo. E por quê? Né? Porque quando nós não estamos no corpo físico, nós não estamos presos à matéria, nós temos uma amplitude de consciência que nos permite enxergar melhor essas oportunidades de crescimento, de aprendizagem, e do que vai ser proveitoso para a nossa evolução. Então, nós realmente estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pelas necessidades, pelas situações que condizem com as necessidades que nós temos nesse momento, nessa encarnação. Né? Nós trabalhamos no nosso planejamento encarnatório, nós fizemos, né, existe todo um trabalho da espiritualidade onde nós estivemos, né, a partir do momento que nós já temos uma condição de uma consciência um pouco mais ampla, de fazer parte disso. Então, sim, não existe lugar errado, nem hora errada. Exato, né? Exato. Fernando Corintiano, brincadeira. Boa noite, querido. Prazer tê-lo conosco, um abraço. Fique conosco, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, como você estava dizendo, né, Dri? Né? A gente, de fato, está no lugar onde nós precisamos estar, né? Nós trabalhamos com a profissão que precisamos trabalhar, nós estamos no círculo familiar que precisamos estar, né? Ou seja, a circunstância em que nós nos encontramos é a circunstância que precisamos, pois foi a inteligência suprema que nos colocou ali, né? Ou seja, se a inteligência suprema nos colocou ali, talvez a pergunta seja diferente, porque muitas vezes nós nos perguntamos, nós afirmamos, na verdade, eu não deveria estar aqui, né? Mas a pergunta que devemos fazer é, por que a inteligência suprema me colocou aqui? Ou seja, por que o Pai me colocou aqui, né? E com um pouquinho de humildade, né, vendo a nossa ignorância, buscando conhecimento para retirar esses pensamentos ilusórios que estão em nós, através do conhecimento, nós então começamos
a saber por que muitas coisas acontecem. Sabemos que estamos na nossa família porque nos unimos através de laços de vidas passadas. Sabemos que trabalhamos com determinadas pessoas ou em determinado local social, seja na justiça, seja na área da saúde, seja que área for, porque aquele trabalho para nós, não somente financeiramente, mas nos beneficiará moralmente, nos aprimorando, né? Então, estamos nos lugares e precisamos. Agora, Dri, se nós pegarmos, como o Emmanuel falou, a faculdade que Deus nos concedeu. Vamos fazer um link que Emmanuel fala. Peguemos essa faculdade que Deus nos concedeu. Nós falamos ali da vontade, da inteligência. Agora, peguemos isso que Emmanuel nos falou do lugar certo. Então, apliquemos a nossa vontade, a nossa boa vontade, dentro da nossa família, guiado do ideal e da inteligência, aonde que nós, então, podemos parar? Né? Porque nós temos um mapa dentro de nós, que é o mapa da intuição. É o santuário da consciência, onde está gravada as leis divinas. E é exatamente isso, né? Então, se Emmanuel fala que Deus nos concedeu essas faculdades, que é a vontade, a inteligência, o desejo, a imaginação, nós precisamos fazer o quê? Utilizar essas faculdades. Mas, infelizmente, eu não diria infelizmente, mas naturalmente, nós caminhamos como mortos, né? Como mortos-vivos. Nós não damos oportunidades para a nossa razão falar, porque ainda caminhamos automaticamente, né? Aquele clique diário. Então eu acordo, não sei qual é o meu estado, eu vou dormir, não sei qual é o meu estado. O que eu sei é que eu simplesmente falo, não sei o que falo. O meu pensamento vai para vários lugares e eu não tenho o quê? Não tenho nas mãos a regra das minhas faculdades. Logo, não tem como construir. Porque se Emmanuel fala que nós nos encontramos no lugar certo, onde nós nos habilitaremos a desempenhar os nossos encargos para nós, se nós nos encontramos no lugar certo, precisamos ter as rédeas em nossas mãos. Então, a boa vontade dentro da família, aonde nos dirá lá no Evangelho de Mateus, antes do nascimento de Jesus, que é ali o seu plano divino, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não somente a vontade, mas a boa vontade. Porque a má vontade, ela é um fardo muito pesado. A má vontade no serviço era um fardo pesado, onde nós nos sobrecarregamos e sobrecarregamos as pessoas ao nosso redor. A má vontade dentro do relacionamento é um fardo muito pesado, porque mutilamos o nosso coração e mutilamos o coração do próximo. Agora, a boa vontade. Boa vontade, vamos falar, amor e vontade. Porque quando fazemos amor, o fardo fica muito mais suave e o jugo, ele fica muito mais leve. E é o plano divino de Deus, a boa vontade para o nosso proceder, né? Então, no lugar em que nós estamos, se pegarmos as nossas faculdades internas e colocarmos essa boa vontade do proceder, as coisas começarão a se desdobrar a nosso favor. E segue então Emmanuel dizendo: tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. E referente a isso, Dri, o que nós podemos comentar? Sobre isso, eu estava pensando a respeito e eu encontrei na Revista Espírita, tem uma mensagem que foi publicada em fevereiro de 1864. Era um médium que trouxe essa mensagem, chamava-se Sr. Percheron, e essa mensagem foi psicografada na Sociedade Espírita de Sens. E é um tema que fala sobre, né, essa mensagem fala sobre reencarnação. E tem um trecho em específico, que eu vou pedir aqui licença para ler, que eu achei muito interessante porque tem a ver justamente com as pessoas com as quais nós temos vínculo e com as experiências. Então, ele fala assim: as necessidades que o corpo vos faz experimentar, e que inclusive tem a ver com o que você já falou sobre a vontade, sobre toda essa colocação do Emmanuel em Pensamento e Vida. Fala assim: as necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam o vosso espírito e o forçam a procurar os meios de provê-las, e desse trabalho forçado
nasce o desenvolvimento do pensamento. Então, louco. o corpo nos faz buscar o estímulo, né, para nós, espíritos, e aí o corpo nos força a buscar uma forma de prover, e com esse trabalho é que o pensamento se desenvolve. Que Aí ele lindo. continue. Constrangido a presidir os movimentos do corpo para dirigi-los visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material e daí ao trabalho intelectual, necessários um ao outro e um pelo outro, pois a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo, e este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade, e quando, desprendido de seus laços, ele não precisa pensar na matéria, mas pensa em trabalhar-se a si mesmo para o seu adiantamento. Nossa. Então, olha que interessante, Cara, que toda essa perfeição. ligação, né, que Exato. tem. O corpo nos faz movimentar, o pensamento que nos faz movimentar, então o espírito começa a desenvolver através do trabalho no corpo, no esforço na matéria, ele vai trabalhando, o espírito vai trabalhando o seu desenvolvimento, e um é necessário ao outro enquanto nós estamos nesse processo das necessidades das encarnações. E a cada nova oportunidade, isso vai se intensificando. E vai chegar um momento em que, longe da matéria, o espírito por si só já busca o seu adiantamento sem a obrigação do corpo forçá-lo num primeiro momento. Eu achei muito bacana isso, porque são justamente essas experiências que nós vivemos na matéria é que nos impulsionam a desenvolver o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa criação, a nossa criatividade e a buscar meios de transformação, de melhora, de crescimento, né? É lindo, porque, nossa, a gente vê que através disso a lei de Deus reside nesse movimento. Nada, absolutamente nada, está parado no universo. Olha, meu Deus do céu, quem está aqui? Vânia, minha querida, boa noite, meu amor. Meu pai está lá em Sergipe, Dri, lá do outro lado. Que delícia! Vânia, e lá na Paraíba também tem gente assistindo a gente. Pai, um beijo no seu coração, amado, boa noite. A Mari, oi Mari, boa noite, minha querida. Um beijo no seu coração. Então, veja que lindo, Dri, esse movimento, né, da vida é natural, né? Então, isso já tira uma primeira ilusão, né, da cortina do nosso ego, que muitas vezes é achar que a nossa vida é uma estação na praia, né? Simplesmente gozar. Então, eu sento na minha cadeirinha de sol, sento ali na cadeirinha da vida, e nessa cadeirinha da vida eu fico simplesmente gozando, né? Gozando daquilo que o corpo oferece para nós como prazer, né? Mas isso é uma ilusão, porque nós vemos que tudo no universo trabalha, como você acabou de ler, né? A própria necessidade de nos alimentarmos, da sobrevivência do corpo, a própria necessidade da vida nos impulsiona a trabalhar, né? O próprio trabalho traz para nós não somente remuneração física, que é o dinheiro, mas a remuneração moral, que são as aflições que nos impulsionam, né, para o progresso, que são os aprendizados que trazem para nós o tesouro da vida, né? Somente com esses tesouros estamos munidos, né, entre o bem e entre o mal, e tudo isso nós possamos ver nisso a dinâmica da vida. E os espíritos vão falar o que para a gente? Muitas vezes. Basta que nós olhemos para a própria natureza. A natureza, ela é a grande expressão da lei de Deus, né? Então nós vemos na natureza que tudo na natureza está no local certo, aonde precisava estar para reger a harmonia do próprio planeta Terra, né? Então a água nós vemos ela aqui não dá para ver, né? Mas a água ela é transparente, nós não notamos ela, né? Nós a temos em abundância, mas sem ela não existiria a vida, né? Então dessa matéria simples, né, que muitas vezes nós não notamos, nós temos a vida, né?
da própria árvore, da própria terra, que nos trazem os nutrientes, né? O próprio universo, o próprio sol, que está bem distante de nós, mas sem ele também não existiria vida, nos alimenta, ou seja, tudo está nesse movimento. E além do movimento, nós temos ali o segundo passo para o espírito, que é compreender que, independente de quem seja o nosso próximo, se é um homem, se é um cachorro, se é um gato e se é uma barata, ela tem um sentido para a vida, né? Ou seja, cada um está no local onde devia estar e através disso nós passamos a ver o que? A função do outro, né? E ali nós damos o segundo passo, Dri, acho que acredito para a razão, porque vendo a função do outro, nós passamos a exercitar a compreensão. E só exercitando a compreensão, nós passamos a aprender a amar de maneira muito mais fácil, a perdoar de maneira muito mais fácil. E quando eu compreendo que eu sinto Jesus dentro de mim, próximo, ele é vazio do amor, nós sabemos que o fardo dele sem amor é muito mais pesado, é muito mais triste. Não é verdade? E quando nós conhecemos e quando nós compreendemos a beleza da água da oração, a água do Evangelho, e quando nós sentimos isso no nosso coração e não vemos também isso no nosso próximo, nós passamos a, muitas vezes, não a perdoá-lo, mas a desculpá-lo de maneira muito mais fácil. Porque depois de um dia muito difícil, nós podemos chegar na nossa casa, sentar no nosso quarto e meditar agradecendo a Deus pelo serviço, agradecendo a Deus pelos nossos familiares que nos receberam, agradecendo a Deus pela nossa saúde, porque se olharmos para baixo, existem pessoas piores, né? Então nós vemos ali a dinâmica da vida, que é o movimento, o trabalho. A segunda dinâmica da vida, que é a importância do próximo, a compreensão e o entendimento. E a partir disso, como você mesmo leu, a partir desse movimento nós passamos a compreender, passamos a evoluir e a movimentar o espírito. Compreendendo sempre, como nos diz o título, que tudo está em nossas mãos a partir dos compromissos que nós assumimos. Né, Dri? Exatamente. Continua aí pra gente, Dri. É uma lição muito rica, né? E depois Emmanuel continua falando: recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Então nós vemos que para nós buscarmos, né, essa compreensão, nós precisamos desenvolver os bons sentimentos, como você já colocou a respeito do próximo, né? De trabalharmos com relação ao próximo, de nos colocarmos no lugar do outro. Então, nós precisamos desenvolver os bons sentimentos com relação àqueles que nos cercam. E pensando no núcleo familiar, que é uma fonte enorme de experiências para todos nós, nós podemos ver várias situações. Nós podemos ter a questão de afinidade com alguém do nosso núcleo familiar, indiferença, animosidade. Nós vemos tudo isso. E por que nós vemos, né, ou sentimos algumas vezes com relação a algum familiar, algum ente próximo nosso, essas impressões ou essas sensações? É porque nós temos todos uma bagagem, né? Nós já vivenciamos várias experiências. E porque é necessário que nós estejamos com esses parentes e afeições que estão certos nesse momento para nós? Porque nós precisamos trabalhar uma série de coisas dentro de nós e no nosso entorno. Né? Nós precisamos transformar muitas vezes esses sentimentos que eventualmente sejam de animosidade, ou essas impressões penosas por alguém que seja próximo, nós precisamos transformar em uma coisa positiva, em reparação. Às vezes nós temos coisas a reparar com relação a essa pessoa, às vezes nem foi ela que nos fez mal, nós que eventualmente fizemos, e as nossas energias ainda precisam ser trabalhadas de modo que nós desenvolvamos essa afinidade, essa sintonia de energias e de pensamentos. Então, nós temos que desenvolver paciência, compreensão, aceitação das diferenças. Então, são oportunidades de crescimento que nós não teríamos se fosse tudo lindo, maravilhoso. Por que não é tudo lindo, maravilhoso? Porque nós não estamos ainda num grau de pureza
onde nós temos uma compreensão absoluta do que é o amor, do que é o perdão, do que são esses sentimentos mais nobres. Nós estamos aqui exercitando, introjetando em nós esses pensamentos, esses sentimentos, e é no núcleo familiar uma das grandes oportunidades que nós temos de transformar o que não é positivo em algo bom, de ampliar o nosso núcleo familiar, a nossa família espiritual, através desse burilamento, desse convívio, desse aprendizado. Exato. E Emmanuel, assim, ele vai lá Ele é claro, não tem outra palavra. Ele é claro, verdadeiro, né? Por mais amarga que seja a verdade ela tem que ser dita, né? E olha o que ele fala, Adri, como você leu, né? Para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação, né? Então ele fala, recebe os parentes e afeições que mais necessitas, ou seja, nossa mãe, nosso pai, né? Nosso irmão, nossa, Adri, desculpa, tá? Mas acho que faz uns 3 anos que eu não vejo essa criatura aqui, ó. É amigo também, é amigo também. Tá lá em São Paulo. Lucas, querido, se proteja e uma boa noite, meu querido. Tô com muita saudade de você e ainda vou para aí, porque eu fiz uma promessa lá para você que é na sua casa e não fui, né? Um abraço, querido. Obrigado pela companhia, né? Então ele destaca 3 pontos ali, né? Nós recebemos os parentes e afeições que mais necessitamos, ou seja, nossa mãe e nosso pai, que é quem nós estamos profundamente vinculados, nós necessitamos dele. Se não temos no nosso pensamento ou na nossa conduta de vida a lógica da reencarnação, nós não entenderemos porque odiamos muito, nós não entenderemos porque temos a animosidade, nós não entenderemos porque muitas vezes nós temos aquela indiferença ou não temos a afinidade, mas através da reencarnação, se concebermos isso, sabemos que são afinidades. São espíritos que no passado nós nos unimos, né? Muitas vezes fizemos um mal muito grande para aquele espírito e através, olha a sabedoria de Deus, e através do laço quase inquebrantável do amor entre pai e filho ou mãe e filho, então nós nascemos nessa condição de pai ou de filho. Ou seja, muitas vezes o pai, no seu imenso amor, no seu imenso desvelo pelo seu filho, ele recebe então nos braços muitas vezes um espírito que ele fez um mal muito grande, né? E ele passa então a amá-lo instintivamente, porque é instinto, é paterno, é natural. Ele recebe em seus braços um espírito que ele fez mal, e ali ele vê inconscientemente se manifestar a oportunidade de amá-lo, e além disso, dar àquele espírito que ele desviou as oportunidades de conduzi-lo ao bem, ou diferente, ou através do mérito, através da construção de laços profundamente amorosos, eles voltam na mesma família, em um laço ainda mais profundo de amor, onde ambos, através de afinidade, criam oportunidades ainda maiores de trabalho. Porque nós vemos no mundo afora, da mesma forma que a mãe não está bem com os filhos, nós vemos os filhos e os pais construindo trabalhos maravilhosos, né? E aqui eu digo um que está bem perto de nós, que é o Campos Sales, né? Pois quem foi o fundador do Campos Sales foi o pai da Beth, né? Então, o pai da Beth foi o fundador do Campos Sales, a Beth, que está ali no Campos Sales, regendo esse trabalho, eu vejo isso como debaixo dos nossos olhos, bem perto de nós, né? Um exemplo de 2 espíritos, né? Que nasceram ali, não somente para se amarem ainda mais, mas com um compromisso, né? De estender ainda mais esses laços. E aqui eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, que nos deixa bem claro e nos esclarece, né? Mediante o que Emmanuel fala, né? Essas afinidades. Sim. Então, Allan Kardec pergunta, na questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? E ele responde, todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderá fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então nós vemos aqui que as tribulações e as dificuldades da vida, elas são o quê? A alavanca para o nosso progresso. E ele finaliza, Adri, com a palavra mérito. Tudo na nossa encarnação e na espiritualidade, no imortal, gira em torno do mérito. Ou seja, é preciso labuta, é preciso trabalho para construir. Então os laços de amor mais profundo foram feitos através do mérito. Infelizmente, se vulgariza, né, aquela pergunta, quanto tempo está casado? 40 anos, que horror! Né? Nossa, como você aguentou?
Não é verdade? Né? Assim, nossa, mas, pô, mas é muito pelo contrário, né? Esses dois espíritos, eles trabalharam tanto que o laço de amor que eles têm um para o outro, num raio ali de 100, 200 quilômetros, dificilmente a gente vai achar igual. Por quê? Eles têm o mérito da paz, do respeito e do amor que eles alcançaram. Tudo gira em torno disso, né? Outra ilusão que não sai da cabeça. Ou seja, o trabalho que você falou que nos movimenta, a inteligência, a razão que nos guia, e aqui o mérito. Se queremos algo, precisamos fazer o quê? Buscar, né? Buscar e encontrarei. Bateis e Exato. abrir-se-vos-á. Pedir será concedido. Mas para isso nós precisamos voltar lá na primeira frase, né? Compreender que Deus não erra. Através da prece, da união, compreendemos as suas leis e passamos então a andar nos trilhos, né? Continue para a gente, Dri. Exato. Depois ele fala que vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Então, nós vamos ver que não é só no núcleo familiar que estão os desafios. Nós temos as experiências na vida profissional, na vida escolar, em todas as áreas que envolvem as relações sociais. E a respeito disso, pegando a questão 258 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos se o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida terrena. E aí Kardec faz essa pergunta, os espíritos respondem que ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, os espíritos respondem, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e as consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a vontade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Nossa. É perfeito isso, né? Perfeito! Porque aí nós vemos, nós estamos na condição certa para efetuar as melhores aquisições do espírito. Então, nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, as oportunidades que vão ser melhores no nosso entendimento. Como eu disse, né, antes, a gente tem uma amplitude de consciência fora do corpo físico. E isso nos faz poder escolher, seguir trilhar esse caminho. Então, as condições que a gente vive, quaisquer que sejam elas, são fruto das nossas escolhas. Uma, pelo planejamento reencarnatório, e outra, porque nós trilhamos o nosso caminho, às vezes nos desviando desse planejamento. Então, nós temos essa oportunidade e isso está nas nossas mãos. Nós somos os responsáveis. Por isso que Emmanuel fala, né? Em vossas mãos, em nossas mãos. Porque nós somos os condutores de tudo isso, né? Então, é uma mensagem assim. Essa questão nos faz pensar bastante a respeito, porque qual é a condição certa? É sempre a certa. Por quê? Porque nós escolhemos naquele momento que isso seria o melhor no nosso entendimento e daqueles que nos assistem, nos auxiliam quando nós estamos nos programando, né, para encarnar. Perfeito, perfeito. E o que nos afasta dessa condição, né, Dri, é de fato a nossa rebeldia. Porque uma palavra que não é dita, mas é necessária na nossa conduta diária, na conduta do nosso pensamento, é a obediência, né? Obediência passiva às leis de Deus, né? Quando nós temos essa obediência e quando nós não somos rebeldes, então passa a se concretizar em nós aquilo que nós planejamos no plano espiritual, o nosso próprio plano reencarnatório. Mas onde está o nosso plano reencarnatório? Está na nossa própria consciência. Allan Kardec vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a consciência é a nossa grande sentinela, né?
ela é a nossa grande sentinela. A partir do momento que nós não temos paz de consciência, é preciso seguir o conselho de Santo Agostinho, que está também lá nas Leis Morais do Livro dos Espíritos. Aquieta-te um pouquinho no final do teu dia, né? Reveja o que fez que foi o seu dia, né? Reveja as suas atitudes, veja que você precisa melhorar, né? E então, obedecendo a nossa consciência, que é onde está esculpida as leis de Deus, a partir desse momento, então nós passaremos a cumprir o nosso plano reencarnatório. Não é preciso perguntar o que eu preciso fazer. O que é preciso perguntar é o que a minha consciência está mandando, pois o grande guia do espírito é a sua consciência. Mas falando de consciência, né? E falando dessa própria fase de Emmanuel, que nós estamos nessa condição que nos compete efetuar as melhores aquisições, para conseguirmos essas aquisições é preciso fazer o quê? É preciso vigiar frente àquilo que o mundo nos oferta, que o mundo nos traz. Por quê? Muitas vezes nós amortalhamos a nossa consciência, nós colocamos um véu obscuro ainda mais nos olhos da nossa consciência. Por quê? O excesso dos prazeres, o excesso das paixões, tudo aquilo que vem em excesso, que vem não ferir, mas alcançar os sentidos físicos, isso de certa forma entorpece a nossa consciência. E com a nossa consciência entorpecida, com a nossa consciência cega, então nós passamos a trilhar caminhos que nós não enxergamos. Por isso que nós costumamos sempre falar, não somente falar, mas procurar ver que o Cristo, de fato, ele é a luz do nosso caminho, ele é a luz da nossa consciência, porque através dele nós realmente vamos ter vida. E aqui eu me lembro de uma palavra de Paulo, né, onde ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará, né? O Cristo irá nos iluminar, porque sem ele não tem vida. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, ou seja, sem amor, nós estamos mortos, vivendo somente para a carne. Mas com Cristo nós estamos vivos, né, vivendo espiritualmente. Então, para alcançarmos esses objetivos, como diz Emmanuel, é preciso não amortalhar a nossa consciência, mas dilatá-la. E Einstein vai dizer, a partir do momento que uma consciência se expande, ela nunca mais retorna a ser o que era antes. E os espíritos nos instruem, ninguém retrocede, mas nós podemos estagnar, mas nunca voltar ao que se era antes. Ou seja, tudo que nós adquirimos fica guardado em nós. Então, quando sentirmos e materializarmos que o amor cobre a multidão de pecados, aí estará mais um passo para o progresso. Quando compreendermos de fato que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados, então nós nos entregaremos ao trabalho ativo sem pensar naquele salário que o Cristo nos oferta, mas trabalharemos pelo simples fato de amar, né? Pelo simples fato da boa vontade, de eu amo o que faço. E as consequências então surgirão naturalmente. Continua pra gente, Dri. Depois Emmanuel vai falar: sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Então, ainda falando sobre essa questão das provas, né, na questão seguinte do Livro dos Espíritos, a questão 259, o Kardec pergunta aos espíritos se todas as tribulações que nós experimentamos, nós previmos e buscamos. E a resposta dos espíritos é de que não são todas, que nós escolhemos o gênero das provas, mas as particularidades são por conta das posições em que nos achamos. São muitas vezes consequências das nossas ações. E aí os espíritos nos dão um exemplo. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos são só os fatos principais, os que influem nos destinos. E aí segue essa resposta dos espíritos. Mas é muito interessante a gente analisar, porque ele traz esse exemplo, né? Se nós escolhemos nascer em determinada circunstância,
nós sabemos quais são as implicações que podem advir dessa escolha, quais são as lutas que nós, né, quais são as provas que nós vamos vivenciar, e por isso a gente tem essa ideia de que as lutas compatíveis com a necessidade de conhecimento superior, porque o que nós precisamos adquirir de conhecimento com relação a uma determinada situação, a uma determinada escolha que nós fizemos. Sim. Justamente, nós conseguimos compreender antes o que pode advir dali, quais são os percalços, quais são as tentações que nós podemos incorrer ali. Mas o que vai fazer com que nós vivenciemos ou não determinada circunstância? A nossa escolha. Nós podemos viver num meio muito difícil, como nós já vimos vários exemplos de pessoas que tiveram uma vida, materialmente falando, muito difícil, em circunstâncias muito adversas, e que superaram todas as dificuldades e conquistaram um grande crescimento. Nossa. Exato. Então, quando a gente fala o meio faz o espírito, não necessariamente. Parcialmente, né? Parcialmente. A personalidade da Terra, ele vai ter, muitas vezes, aquela personalidade do meio que nasceu, né? Mas após desencarnar, aquela personalidade, ela vai se deteriorar, ele vai ser influenciado por outro meio e assim vai seguir. Então, não, parcialmente, né? E muitas vezes, por mais que sejam as circunstâncias daquelas provas as que escolhemos, nós temos o livre-arbítrio de seguir um caminho diferente. Então, as lutas que nós vivenciamos, elas são adequadas para aquilo que nós precisamos desenvolver nessa encarnação, né? Perfeito, perfeito. Deus nunca vai dar um fardo que a gente não consegue carregar. É a frase que nós muito falamos, mas que um dia nós confiaremos, né? Um dia nós pisaremos nessa base sólida, né? Então segue Emmanuel nos dizendo vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Olha só, né? E isso aqui, Dri, é um esclarecimento, eu diria mais que é um conselho, né? Porque nós almejamos muito algo muitas vezes, né? Mas Emmanuel, que é o nosso, vamos dizer assim, exegete espiritual, ele fala a fim de que adquiras autocontrole, porque em determinada atitude que nós vamos tomar, né, aquilo vai ter uma consequência que nós não conseguimos muitas vezes prever. A espiritualidade vai de todas as formas ali, não diria fechando a porta, mas aconselhando, não faça isso, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, normalmente, ele pode até almejar aquilo que deseja, mas com muita dificuldade, né? Porém, né, as consequências, elas podem ser desastrosas, né? Então ele fala, atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo, né? E aqui eu acho que é a virada de chave para a nossa vida, para a eternidade, porque não é o sabor da vitória sobre o nosso próximo, é o sabor da vitória sobre nós mesmos, né? Então, em determinado momento da vida do Cristo, né, essa passagem nós conhecemos muito. Tem as pessoas trazem ali a mulher adúltera, né? Então, toda a atenção se volta para a mulher que está em torno das pessoas que querem apedrejá-la. Mas as pessoas, tentando a Jesus, perguntam o que nós devemos fazer de acordo com a lei, né? Mas Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, nos exemplificando que até aqueles que não compreendem a lei nós precisamos amar, então ele sobe no seu pedestal moral, chama a atenção para si, escrevendo na areia, ele se levanta, né? E lança sobre aquelas consciências uma verdade que jamais eles se esqueceram e nós jamais também nos esqueceremos. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que nunca julgou, ou poderíamos dizer até aquele que é perfeito, então que atire a primeira pedra, né? E diante dessa verdade, o que aquelas consciências fizeram? Se retiraram um a um, começando dos mais velhos. Por quê? Porque diante da verdade, nós temos ali 3 atitudes. A primeira atitude diante da verdade é nos abaixarmos humildemente, né, e compreendermos aquele conhecimento. A segunda atitude é ficarmos constrangidos, nos rebelarmos e nos retirarmos, que foi a atitude daquelas pessoas. E a terceira atitude é ficarmos em cólera,
não aceitarmos essa verdade porque fomos feridos no nosso ego, então passamos a fazer o quê? Passamos a matar, a condenar, a julgar. Foi o que fizeram com o Cristo, né? Não aceitaram e mataram ele. Posso seguir, Dri? Pode. Então ele fala: e em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa na extensão de que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Esse parágrafo é um pouco mais extenso, mas em relação a ele, Dri, o que nós podemos esclarecer? Quando nós ampliamos o nosso olhar, nós vamos além do nosso mundo íntimo, das nossas dores, do nosso ego, do nosso egoísmo, e nós contribuímos com o outro, nós buscamos servir de alguma maneira o nosso semelhante, como, por exemplo, o engajamento em algum trabalho voluntário, nós vamos exercitando a empatia, nós percebemos que muitas vezes nós temos mais a agradecer do que a pedir. Nossa. Porque quando a gente fala, um pouco antes que você leu, né, das circunstâncias difíceis, que de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo, né, na verdade nós temos que perseverar, né, pedir o auxílio, a proteção dos bons espíritos através da prece, né, que como você disse lá no começo, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6 do capítulo 27, os Espíritos falam sobre a eficácia da prece, né, o poder que tem a prece. Então nós precisamos buscar esse amparo quando nós não conseguimos nos livrar de alguma situação indesejada, porque ela nos é necessária, né? Então, nós precisamos buscar o consolo, o amparo através da prece, e aí quando a gente olha e vê que consegue superar os desafios, é uma vitória, nós percebemos que nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, né, que Jesus está ao nosso lado, os nossos benfeitores estão ao nosso lado, e esse sair um pouco de si para olhar para o lado, olhar para o outro, trabalhar, é o que muitas vezes nos auxilia a sair dos nossos problemas, a diminuir as nossas dores, porque aí nós vemos muitas vezes que a dor do outro é muito maior, e que nós podemos contribuir de alguma maneira para aliviar a dor do outro, e consequentemente a gente recebe um retorno disso tudo, que é o nosso sentimento de bem-estar, de gratidão, de sentir que nós pudemos contribuir de alguma maneira. Isso, assim, não tem nada que pague. Não tem, é verdade, né? E Emmanuel segue lá no último parágrafo, finalizando. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente. Ele finaliza de maneira bela, como ele começou, em nossas próprias mãos, né? E nesse parágrafo que ele fecha, Adri, como que nós podemos, então, a começar a finalizar as nossas reflexões? Bom, eu acho que a conclusão é perfeita e é muito clara, né? Que está nas nossas mãos a oportunidade de nos elevarmos por meio do trabalho no bem, por meio do nosso esforço, por meio da comunhão com aqueles que estão conosco, né? Afinal de contas, né, nós assumimos vários compromissos conosco e com aqueles com os quais nós convivemos. E são compromissos de crescimento, de aprendizado, de superação, de transformação. Então, eu acho que fica para nós essa reflexão de analisar tudo que nós experimentamos, vivemos,
né, de analisar tudo isso e buscar, né, no amparo de Jesus, o que, assim, nós de coração sentimos, pedindo para que nós consigamos fazer o nosso melhor, para que nós consigamos seguir esse exemplo que ele nos trouxe, buscar os ensinamentos, buscar o trabalho no bem, porque o autoaperfeiçoamento, ele vem não só através do conhecimento, do estudo intelectual, mas muito mais através da vivência, né, através do exercício da prática, da caridade, do amor, de tudo que a gente aprende que é importante dentro do Evangelho de Jesus, dentro do que ele veio nos ensinar e exemplificar, e dentro do que nós estudamos na doutrina, e é o nosso maior desafio, é transformar na prática o que nós, em conhecimento e intelectualidade, nós estamos adquirindo. Sim. E eu acho que olhar para os lados e buscar o nosso esforço, mas trabalhar em conjunto, é o que está nas nossas mãos fazer e que nós podemos fazer, por mínimo que seja, nós sempre temos alguma oportunidade. Nós sempre temos, é verdade. De fato, está em nossas mãos, né? E o que nos cega, de fato, né, Dri? Nós vemos que são as nossas ilusões, aquilo que nós achamos que é verdade, ou aquilo que muitas vezes que nós pensamos, às vezes pensamos que somos donos da verdade, né? E através disso nós nos enveredamos por caminhos muito obscuros, né? Semeando a indiferença ao nosso redor, porque existem muitas pessoas perto de nós que estão ali carentes de amor, e o nosso extremo egoísmo, nós não conseguimos dar amor para aquela pessoa. Então ela fica ali naquela carência espiritual. Existem muitas pessoas ao nosso redor que estão carentes materialmente, e da nossa abundância, do nosso supérfluo, nós então sanaríamos a necessidade de muitos, né? E de fato está em nossas mãos. Mas eu gostaria aqui de trazer um poema de Castro Alves. Não sei se muitos conhecem, né? Porque não está nem no Parnaso, mas é um poema que conquista o meu coração, né? E é onde o Chico, se não me engano, ele faz essa psicografia no Pinga Fogo, em 1900, se não me engano, 64 ou 74, alguma coisa assim, né? E começa Castro Alves dizendo: Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é. A terra de minha vida responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla as sombras da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos e prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Astros de brilhos tamanhos, andradas, feijó, paranhos, em teu céu brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, aos fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje, que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. E eu falo exatamente esse poema porque o Brasil é o país mais religioso que nós conhecemos. O Brasil, espiritualmente, é o país que esbanja consolação, distribui consolação, apesar das dificuldades políticas e humanas que são naturais e que não temos o direito de julgar, pois não temos capacidade. Na condição evolutiva do ser humano, o Brasil, ele transborda esse evangelho, ele transborda esse amor. Com muito orgulho, Udri, eu posso falar, graças a Deus eu nasci no Brasil, porque nós podemos, então, olhar para uma Suíça, nós podemos olhar para os Estados Unidos, mas como eu posso conceber a paz
num país como a Suíça, em onde eu tenho direito e tenho propriedades, onde eu posso adentrar, então cometer pelo suicídio, onde eu posso assinar um papel e pedir para que a pessoa injete determinado líquido em mim para retirar a própria vida. Como eu posso sonhar em uma sociedade bela e feliz materialmente, onde do meu lado uma pessoa está se matando? Nós sabemos que a cada 4 segundos, se eu não me engano, uma pessoa morre no mundo, né? Então, de que me adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma? É por isso que o Espírito de verdade vai nos dizer: o sentimento de dever cumprido vos trará o repouso para o Espírito. Então, não nos basta correr atrás materialmente. Preciso tomar a nossa cruz, que invariavelmente está em nossas mãos, como a do Cristo estava nas nossas mãos, e seguir com ele no Calvário, porque todos bradaremos o seu hino no final da nossa vida. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como o próprio Emmanuel fez. Nós vemos que em 2000 anos ele começa a sua caminhada espiritual. 50 anos depois ele se torna ali o escravo do próprio Cristo, ascendendo o seu espírito, e 2000 anos depois, a seu próprio nome diz Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele vem refletir através de Francisco Cândido Xavier as leis de Deus conosco, tentando nos iluminar para que possamos também seguir o nosso próprio Calvário. Nunca nos esquecendo, como o próprio Emmanuel falou, está em nossas mãos, e como você propôs o título, né? O nosso compromisso, o compromisso que assumimos e que estamos conscientes, né, daquilo que devemos fazer, seguindo a nossa consciência. Finalizo a minha fala e agradeço a todos os amigos que nos acompanharam. Boa noite, querida Patrícia, obrigado por nos acompanhar, minha princesa, meu amor, minha base. Muito obrigado, querida, por vir conosco até o final. Leila, estava com saudade de você, muito obrigado pela companhia. Sérgio, querido, um abraço, muito obrigado pela companhia. Meu pai, um beijo no seu coração, meu veinho. Vânia, Fernando, Mari, Lucas, Eduardo, meus queridos, muito obrigado pela companhia. Dri, por favor, se despeça dos nossos amigos. O Mateus finalizou de uma maneira muito poética e muito verdadeira. Então, eu acho que como mensagem, e agora que nós estamos terminando aí o Setembro Amarelo, mas essas reflexões, elas devem continuar ao longo de todos os nossos dias. A gente tem sempre que lembrar que desistir da vida não alivia os nossos sofrimentos, que viver é a nossa melhor escolha sempre, e que nós não estamos desamparados. Então, confiemos no amor de Jesus, confiemos no amparo que nós recebemos da espiritualidade. Então, desejo a todos vocês uma linda noite, uma semana abençoada. Gratidão por estarem aqui conosco. Mateus, obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com você. Eu que agradeço. Um grande beijo no coração. Um beijo para vocês, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, né? E que Jesus estenda sobre todos vocês, sobre todos nós, a sua paz, o seu amor e, sobretudo, o seu entendimento para continuarmos na nossa caminhada. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima live.